Mas agora vamos falar de mito e verdade ligada à rinoplastia. Cirurgia plástica, gente, sempre gera uma série de dúvidas, de questões, né? E elas precisam estar 100% esclarecidas para que você tenha a certeza e a segurança que vai dar tudo certo no seu procedimento. Então a gente convidou mais uma vez o cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol. Bem-vindo. Tudo bem? Olá, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Porque isso também é algo importante. Antes até da gente falar da rinoplastia, dos mitos e verdades, a pessoa tem que ter muita certeza, né, doutor? E assim, antigamente se fazia cirurgias de nariz, cirurgias estéticas nasais, muito mais agressivas e mexendo mais não só na estrutura do nariz, como na estética também. Hoje a gente tenta, na medida do possível, claro, depende do que o paciente tem para tratar, cirurgias que mexam menos na aparência do nariz e principalmente que mexam menos na funcionalidade do nariz, na capacidade de respirar. Isso é bem importante. Sem dúvida. Aí, antes até da gente começar com mitos ou verdades, a gente separou o nome de uma mulherada aqui. Umas deram certo, outras nem tanto. Não é uma mulherada bonita, conhecida. Vamos ver. Primeiro a gente vai ver quem deu certo ou quem não deu. Ah, ela deu certo. Anitta. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Nariz bonito. Eu acho que podia ser mais conservadora a cirurgia, mudou, acho que excessivamente, mas ficou natural, né? Importante, eu acho que esse é o resultado final da cirurgia do nariz, ficar o mais natural possível. Parecia que não fez. Eu achei que ela ficou assim, ficou mais bonita. Ficou bonita. Mas peraí, volta de novo a foto. Parece que foi nariz e mais coisa, né? Mas daí eu já não sei, aí a gente já não sabe o que não sai na mídia, ou não, aquela foto... aumento do queixo um pouquinho também, o queixo tem mais projeção. Tem mesmo, falei pra vocês no início. Ela aumentou um pouquinho o malar também, preenchimento no malar. Um preenchimentinho. Então ela fez outras coisas, né? Fez, não fez? Sim. Não, que eu tô olhando, a gente não sabe o que, gente, muitas vezes, eu adoro a Anitta e acho que não tem nada demais a gente comentar, mas e ela adora cirurgia plástica. Ela inclusive fala na boa sim. E tudo, mas olha que bacana a gente ver uma cirurgia de sucesso e orientações de sucesso, porque é outro rosto, e é um rosto muito mais bonito, é um rosto muito harmônico. E natural. Que é o mais importante. Tá linda, tá aí. Próxima foto, mas eu pego tudo também, doutor, eu vou lá nos mínimos detalhes. Bom, ela mudou muito também, isso já faz bastante tempo, que é a Sarah Jessica Parker. Eu acho ela deslumbrante, sou fã de carteirinha, amo Sex and the City, amo todos os filmes, e acho que ela ficou, claro, mais bonita também. Eu acho que sim, certamente esse nariz é um nariz que teve um enxertinho estruturante na ponta, né? Como se fosse uma estaquinha para a ponta, para dar um pouquinho mais de projeção da ponta. Ela diminuiu as cartilagens alares também na lateral ali, né? Ela mexeu mais no nariz, né? Um o nariz mais. bem... Mas provavelmente ficou harmônico com um rosto fininho, né? Exatamente, a ideia é exatamente mexer um pouco mais, mas mesmo tendo mexido um pouco mais no nariz, o resultado final é um resultado harmônico com o resto do rosto. E o que importa para ter beleza é a harmonia, né? A simetricidade do rosto e a harmonia. Olha, tá proposto aqui pra gente mostrar, vamos ver qual é o próximo? Vamos lá, coloca na tela, Glaucia. E sempre quando a gente vai falar e tudo mais, acaba sendo assim, inevitável acabar mostrando, enfim, o que foi, né, o que aconteceu com Michael Jackson. O que de fato é o que atrapalha, que você acha que traz aí um insucesso da cirurgia? Essa foto que está aparecendo, a primeira foto do pré, já não é da primeira, isso já teve intervenção nesse nariz. Tá. Ou seja, ele já tinha operado uma ou duas vezes antes dessa foto, o nariz as cartilagens eram maiores. Esses narizes, a gente chama narizes negroides, né? Muitas vezes eles não têm uma cartilagem bem desenvolvida, como um nariz caucasiano normal. Tá. E nesses casos, essa involução dessa cartilagem, a pele é grossa e a cartilagem é bem pequenininha e bem tênue. Tá. E ela não consegue dar um suporte, uma estrutura para a ponta do nariz adequada. Entendi. Nesses casos em que ocorre uma modificação muito importante das estruturas da ponta, um afinamento da pele, esse nariz pode desabar, como foi o caso do Michael Jackson. E isso fica muito estigmatizante, fica aparecendo muito. E nesses casos, então, a gente precisa abrir mão desses enxertinhos que a gente faz na moderna cirurgia nasal, né, que no passado não se fazia, mas que hoje é praticamente rotina. Você complementa ali aquela cartilagem com... A gente tira uma cartilagenzinha do septo nasal, né? E usa essa cartilagem para estruturar, no caso de quando o nariz ele é torto, para reposicionar o nariz e deixar ele retinho, e também para dar projeção para a ponta.
Todo mundo diz, doutor, chega no consultório, eu queria que o nariz ficasse arrebitadinho. Assim, E o resultado que a gente quer para que fique natural não é o nariz arrebitado, e sim a ponta projetada. E isso é são coisas bem diferentes. Porque o nariz arrebitado estigmatiza, o nariz de porquinho, né? A tomada. Quando é muito, né? E o nariz, quando ele assim, a projeção da ponta é adequada, que tem uma individualização da ponta, nesses casos, o resultado fica muito natural e fica muito harmônico. Olha que bonito esse nariz. Entendi. O que foi feito nesse... Exatamente isso, essa cartilagenzinha que vai na ponta, que dá uma projeção maior para a ponta, mas não é uma coisa normal. Olha, o nariz nem parece que operou. E que muitas vezes precisa botar o queixinho também. Tá, isso é uma coisa bem importante da cirurgia do nariz. Minhas amigas que fizeram nariz, tudo fizeram nariz e queixo. Exatamente. Nariz e queixo. Muitas vezes, muitos pacientes vêm no consultório, às vezes até tem realmente o nariz para fazer, mas o problema maior é a falta de projeção do queixo. Vou mostrar na nossa Júlia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na Júlia. Então, a Júlia é a projeção ideal, adequada, fantástica, né? Simetria total. Exatamente, simetria total da Júlia. Que a projeção do nariz e a projeção do queixo é a mesma. Mas muitas pessoas têm uma projeção maior do nariz e não têm uma projeção adequada do queixo. Tá. E isso a gente pode tratar de várias formas, preenchimento, tem vários tipos de próteses, tem aumento do queixo com tecidos do próprio queixo. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode usar e as coisas não cirúrgicas, por exemplo, aumento do queixo só com preenchimento de ácido hialurônico. E isso é comum, né, doutora? Até para as pessoas saberem, olha, pode ser que você busque ali uma cirurgia só no nariz e descubra que você também tem que mudar o queixo. Exatamente, e as pessoas não sabem disso. Então, assim, o paciente vem me procurar no consultório, normalmente eu não saio indicando a cirurgia. Eu não digo tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Eu pergunto o que traz de desconforto ele, qual o desconforto que trouxe ele ali. E aí a gente vai discutir, então, qual é o melhor tratamento para aquele problema, para aquele desconforto. Mas nesse caso específico do queixo, o médico tem que orientar. Porque os pacientes não sabem que aumentando o queixo traz uma harmonia tão boa e o resultado tão natural. Gente, e é uma coisa super simples, né? Que com ácido hialurônico pode fazer no próprio consultório, é uma coisa que faz na hora, e na hora o paciente já vê o resultado. Já vê o resultado, e até depois da cirurgia para já sair com o... Exatamente. Né, com aquela então esse pequeno aumento, a gente viu na Anitta ali, né? Um pequeno aumento do queixo, que é uma coisa muito sutil, traz um resultado, uma harmonia para a face muito importante. Muito bom. E vamos então a alguns mitos e verdades que a gente separou, que são os clássicos. Na tela, olha lá. Mito ou verdade, a rinoplastia é uma cirurgia dolorosa? Normalmente não é, Carol. Não é mais, Normalmente não é dolorosa, mas é uma cirurgia que pode trazer um certo desconforto no pós-operatório, principalmente em pacientes alérgicos, porque eles já têm uma tendência a ter obstrução nasal. E quando a gente mexe na mucosa, a mucosa é a pelezinha que fica por dentro do nariz. Sempre tem uma tendência dessa pele, dessa mucosa, ficar inchada depois. Então, algum grau de obstrução nasal, claro, tem pacientes que saem do centro cirúrgico respirando normal, mas quem já é alérgico tem uma tendência a ficar um tempo 24, 48, até 72 horas com o nariz entupido. E respirar pela boca é um desconforto bem grande no pós-operatório. Então, dor não é uma coisa importante na cirurgia do nariz. É mais um desconforto. Mas a obstrução nasal traz desconforto, sim, no pós-operatório. Vamos mostrar o videozinho, então, como é feita, que a gente tem uma ilustração bem legal. Olha lá. Esse vídeo é ótimo. Esse vídeo que a gente vai assistir agora é de uma cirurgia de rinoplastia aberta. Faz os 2 cortezinhos, um de cada lado, ok? Isso pode ser feito sem esse cortezinho no meio, quando a gente não vai mexer na ponta. Normalmente a gente vai só tirar o dorso, fazer fratura do nariz. Quando só tem o dorso, isso, que é o caso desse nariz, no caso, né? Então pode ser feito sem abrir essa pele. A gente afasta as cartilagens alares aí. Diminui, né, o dorso nasal, isso nos narizes caucasianos, né? Essa é a queixa. A gente viu o exemplo do Michael Jackson, é um outro tipo de nariz, né? Que precisa um aumento do dorso, é o contrário disso. Mas essa é a cirurgia tradicional, se faz uma fratura dos 2 lados, né? Normalmente a gente faz a fratura externa, então não tem nada na pele. E precisa, então o teto fica aberto, precisa fechar o teto, né? Pode se ressecar quando as cartilagens alares são muito grandes, resseca uma partezinha da cartilagem. Ali está um enxertinho de cartilagem na ponta, né? Que eu falei antes, isso aumenta a projeção da ponta.
né? Depois fecha e tem os pontinhos daí. Os pontinhos por dentro são pontos que saem sozinhos e esses 3 pontinhos que a gente dá na pele aqui, a gente tira em uma semana. Esse curativinho Aquaplast é um plástico que molda, a gente aquece ele e ele molda exatamente do formato do nariz do paciente. Que legal. E depois ele fica durinho. E isso em uma semana a gente tira, para estabilizar a fratura do ossinho do nariz, né? Para que não haja para que não se mexa, porque ele fique exatamente no local onde tem que ficar. Mas não é uma cirurgia dolorosa, como foi a pergunta ali. Mesmo com a fratura, não é uma cirurgia que dói no pós-operatório. Muito legal. Eu vou colocar mais uma perguntinha para o público e deixar uma pergunta minha que eu acho que pode ser também... desculpa, mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público, olha lá. É possível obter o formato de nariz que quiser? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. É mito, né, doutor? Não dá. Porque assim, o nariz adequado não é aquele nariz caucasiano, perfeito, o nariz da Barbie, né? O nariz que é o modelo atual da nossa civilização. Mas, infelizmente, o nariz mais adequado é o nariz que fica harmônico com o resto do rosto. Então, de repente, aquele nariz super arrebitadinho, pequenininho. Numa paciente que tem ossos mais pronunciados, com uma projeção maior do malar, do ângulo da mandíbula, do queixo, vai ficar feio. Mesmo aquele nariz muito lindo, naquela paciente vai ficar feio. Então, precisa que o nariz tenha uma harmonia com o resto do rosto. E isso a gente consegue, claro, harmonizar o nariz que a paciente tem, mas a gente não consegue dar exatamente o formato que a paciente quer. Tá. Né? Não adianta chegar com foto e falar, eu quero o nariz tal Não, as fotos são até importantes, Carol. Porque vocês terem as uma fotos, ideia do que incomoda e o que a pessoa quer. Exatamente, o que a paciente, o que incomoda, o que ela deseja, qual é o objetivo dela com a cirurgia. Mas o médico tem que colocar que existem limitações e que o ideal do resultado da cirurgia do nariz é que tem harmonia com o resto da face. Perfeito. Aí te perguntei, podemos associar com algum outro profissional para uma correção, já uma parte não estética, mas sim da saúde? Sim, devemos. Inclusive, normalmente, quando a gente faz a cirurgia só rinoplastia estética, né? E a gente precisa, por exemplo, como a gente viu no vídeo, fazer uma estaquinha para a ponta, precisa de uma cartilagem, a gente já vai ter que mexer no septo do paciente, e se esse paciente tem um desvio de septo, a gente já trata. Né? Eu, como cirurgião plástico, eu mesmo trato. Você pode fazer. Mas, por exemplo, o paciente tem uns cornetos, pólipos, cornetos aumentados, tem outros tratamentos que são do otorrino, né? Um otorrino pode entrar junto na cirurgia e fazer no mesmo tempo cirúrgico. Olha que legal. E isso é muito desejável que isso aconteça. Que aproveita a anestesia, aproveita tudo. Não só porque aproveita a anestesia, porque na plástica a gente gosta de fazer uma cirurgia por vez e não associar a cirurgia. Mas no caso da cirurgia do nariz, a gente vai precisar, né, a retirada dessa cartilagenzinha para estruturar esse nariz. Então, é louvável, é desejável que se tem um desvio de septo, a gente já trate ele no mesmo tempo cirúrgico. A gente tem uma questão imediatista, né, tão grande, acho que as mulheres principalmente, falam assim, já que vai, faz tudo. E não pode, né? Não é bem assim, então. Mas essa correção pode ser bacana. Mais um mito ou verdade na tela, olha lá. A cirurgia tem faixa etária, isso é mito ou é verdade? A gente não faz a cirurgia em pacientes muito jovens. A gente sempre prefere que os pacientes já tenham uma certa maturidade para essa modificação da percepção deles mesmos, né? Então, ideal, claro, com 18 anos, mas dá para fazer com 16? Dá. Desde que seja acompanhado pelos pais, desde que a paciente tenha uma maturidade, um entendimento do que a gente vai mudar e do resultado, da repercussão que isso vai ter. Uhum. Porque a cirurgia do nariz, pequenas modificações do nariz trazem grandes repercussões na face. E é muito importante que o paciente aproveite esse momento, que mesmo modificações muito pequenas tragam uma melhora muito grande da autoestima do paciente. E isso é muito legal. Esse é talvez o resultado mais importante da cirurgia plástica, mais do que a modificação estética efetiva. E a paciente precisa ter uma certa maturidade para ter um entendimento disso, né? Mas, doutor, por exemplo, quando a gente está falando de uma lipo, até da colocação de prótese mamária e tal, algumas pacientes precisam, se estão acima do peso, vocês recomendam que cheguem num peso ideal, porque pode dar alguma modificação de pele. Com o nariz também, se a pessoa está acima do peso, ou vai ter uma bochechinha que vai aumentar, vai diminuir, é o ideal?
Quando o paciente está acima do peso, vai ter repercussão na estética, na aparência da face. Né? Hoje em dia está muito em moda a bichectomia, todo mundo fazendo bichectomia, é uma cirurgia super simples, mas precisa ter moderação nisso. O paciente está acima do peso, não é a bichectomia que tem que fazer, tem que chegar no peso ideal. Sem dúvida. Então, assim, tem repercussões a diminuição do peso, estar no peso ideal. Mas especificamente para a cirurgia do nariz, não tem uma relevância o peso. Né, que o paciente está naquele momento da cirurgia. Na concepção da face toda, na estética facial como um todo, sim, tem repercussão. Então, se a pessoa conseguir, puder, vai ser melhor. Melhor ainda. E mais saúde também, né? Mais saúde. Dá tempo de mais um mito ou verdade? Olha lá, na tela. A ponta do nariz perde a sensibilidade após o procedimento. Isso é mito ou verdade? Não, perder a sensibilidade não, mas pode acontecer uma modificação, e acontece normalmente na cirurgia aberta, quando a gente faz aquele cortezinho, como a gente mostrou no vídeo, a gente levanta, né, a pontinha do nariz, ver se a gente consegue mostrar na Júlia aqui, ó. Então a gente faz um cortezinho aqui na pontinha do nariz, né? Isso aqui, ó. Faz um cortezinho aqui na pontinha do nariz e levanta essa pelezinha. Quando a gente faz a rinoplastia aberta, nesses casos pode acontecer uma modificação da sensibilidade da ponta do nariz no pós-operatório. E normalmente tem alguma modificação. Pequena, mas sempre tem. Mas sempre tem. A pergunta é, quando fizer a cirurgia do nariz, vai ficar sem sensibilidade da ponta? Não, isso não é verdade. Mas em quanto tempo a gente vê o nariz lá? Bonitão, do jeito que a gente... 6 meses. 6 meses. Às vezes pode demorar até mais do que isso, dependendo do que a gente vai fazer e dependendo do subcutâneo que tem nesse nariz. Narizes mais fininhos, que tem menos subcutâneo, tem uma tendência a ficar mais inchado. Enfim... Tem que ter uma paciência, né, doutor? Cirurgia do nariz sempre tem que ter paciência com o resultado final. A gente sempre fala que é 6 meses, alguns pacientes é mais do que 6 meses. Precisa ter esse tempo de espera, de aguardo, de recuperação, porque às vezes o paciente fica muito ansioso. E aí, mas operou a minha amiga em um mês estava com o resultado perfeito, mas não é, cada um é um caso. E como eu falei, dependendo da quantidade do subcutâneo do paciente no nariz, pode ficar com mais edema, mais inchaço no pós-operatório ou menos. Isso depende, se vai fazer fratura, tem mais inchaço. Então depende do que vai fazer no nariz. É verdade. Dá tempo em 1 minuto, próximo? Então temos 1 minuto, doutor. Mito ou verdade? Na tela. A cirurgia pode ser realizada mais de uma vez? Pode, né? E, assim, verdade, mas... Isso pode, é verdade, mas assim, acontece... muitas vezes acontece da gente ter que fazer uma revisão na rinoplastia, principalmente nessas que a gente mexe muito na estrutura do nariz. Né? E isso pode acontecer, isso não é uma coisa desejável, isso... O ideal é que resolva. Né? Que resolva tudo de uma vez só, é óbvio, é isso que o paciente quer, é o que o médico quer também, mas pode acontecer? Pode, eventualmente pode acontecer. Quem quiser saber mais desse trabalho do nosso cirurgião plástico, doutor Marco Cassol, está sempre aqui com a gente, estava com saudades, doutor, bem-vindo de volta, viu? @Clínica Marco Cassol, tudo junto no Instagram, @Clínica Marco Cassol, tudo junto. Te encontro amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. E lembrando, você sabe que já me perguntaram umas centenas de vezes se eu já fiz a rinoplastia. Eu nunca fiz rinoplastia. Esse nariz, mamãe e papai fizeram. Não tem que mexer, maravilhoso. Beijo, obrigada, doutor. Tchau, tchau. Até Obrigado, a próxima. Carol.